Vamos para a notícia. A Polícia Civil de Imigrante, no Vale do Taquari, concluiu o inquérito que investigou aquele acidente, aquela tragédia com ônibus da Universidade Federal de Santa Maria, que matou 7 estudantes do curso de paisagismo. Foi no dia 4 de abril, todo mundo se recorda, né? As vítimas, estavam a caminho de um cactário lá de Imigrante, quando numa curva o ônibus acabou despencando, de um penhasco. A reportagem é da Maria Fernanda Luxinger. A polícia concluiu que 3 pessoas são diretamente responsáveis pelo acidente. O motorista, o responsável pelo núcleo de transportes da universidade e a representante da empresa, que contratou o motorista. Sem uma das 3 condutas, possivelmente o acidente não teria ocorrido. A investigação mostrou que o motorista sequer sabia quantos passageiros embarcaram. Ele deveria ter descido a serra sem usar o freio de serviço e trocado de marcha enquanto havia tempo. Ele deixou para acionar o freio motor no meio da descida, quando o veículo já tinha atingido cerca de 40 km por hora, 60. E aí ele não conseguiu mais reduzir a marcha. Não conseguindo reduzir a marcha, ele tentou acionar o freio de pé. E o freio de serviço, como estava com as lonas gastas, ele logo aqueceu demais e vitrificou. E ao vitrificar, ele perde totalmente os freios. E aí disparou o morro abaixo sem controle nenhum. Já o representante do núcleo de transportes deveria manter as manutenções regulares dos ônibus. Na teoria, um checklist com defeitos dos veículos seria entregue pelos motoristas depois de cada viagem, mas ele não cobrava o documento. A última manutenção dos freios do ônibus acidentado foi em 2023. A mulher que contratava os motoristas não se preocupava com a qualificação dos profissionais. Eles não tinham cursos ou treinamento adequado. Os 3 foram indiciados por homicídio culposo e lesão corporal. A polícia ouviu pelo menos 40 pessoas. Agora, o inquérito de mais de 1000 páginas vai ser enviado ao judiciário. O acidente aconteceu no dia 4 de abril. 7 pessoas morreram e outras 25 ficaram feridas. Todos alunos do curso técnico de paisagismo da Universidade Federal de Santa Maria. Eles estavam a caminho de um cactário em Imigrante. O ônibus saiu da estrada 1 quilômetro antes do destino e despencou em uma ribanceira. Não havia cintos de segurança para todos e a perícia apontou que o freio, principalmente do lado esquerdo, estava danificado. Para a polícia, resultado da negligência dos indiciados. Perguntei para o motorista como ele desceu aquela serra de Santa Cruz, que não é uma serra tão íngreme, mas já é um pouquinho acentuada. Ele disse, olha, lá eu usei adequadamente o freio motor e o freio de pé. Se ele usou adequadamente lá, aqui ele não usou. A negligência foi total. As provas técnicas foram fundamentais para a conclusão desse inquérito e o indiciamento dessas 3 pessoas. Vamos repercutir direto lá de Imigrante? Nanda Luxinger já está aqui, repórter Maria Fernanda Luxinger, continua lá em Imigrante e foi um trabalho muito bem detalhado por parte da Polícia Judiciária Civil. Só uma correção, a Nanda está em Teutônia, também lá no Vale do Taquari, onde aconteceu essa entrevista coletiva hoje pela manhã. Boa tarde, Nanda. Oi, Mota, boa tarde para ti e a todos que nos acompanham aqui no Boa Tarde Rio Grande. Seguimos em Teutônia, como você disse, onde aconteceu mais cedo essa coletiva de imprensa. O que chamou a atenção nessa coletiva, Mota, e a gente já falou um pouco na reportagem, mas expande agora aqui no Boa Tarde Rio Grande, foi que a polícia entendeu que sem as ações destas 3 pessoas, o acidente não teria acontecido. Por isso, o delegado Reis, delegado responsável por essa investigação, disse em uma pergunta de um colega que foi 100% negligência. Claro, se tratou de um acidente, mas a negligência tomou conta de todos os aspectos envolvendo tudo isso. Entre os 3 indiciados, vou trazer agora alguns destaques do que foi dito sobre os depoimentos de cada um e o que levou a polícia a indiciá-los. Primeiro, o motorista, que era um homem de 42 anos. Ele é motorista de ônibus há pelo menos 14 e atuava, então, nessas viagens também da Universidade Federal de Santa Maria. Como o delegado já explicou na reportagem, a principal falha dele, no momento
momento foi realmente não ter utilizado o freio da maneira correta. E aí ele desceu aquela curva que a gente já viu, né, em outras reportagens, quando falamos sobre isso na época do acidente em abril também, aquela curva que é uma curva complicada, uma curva que durante a estrada já há placas anunciando o perigo daquele declive de forma inadequada, o que de fato contribuiu para que esse acidente tenha acontecido. E justamente esta frase que terminou a matéria agora há pouco, onde o motorista para o delegado descreve que em outra viagem tinha feito uma curva parecida, num declive parecido, e desta vez utilizou o freio de forma correta e por isso nada aconteceu, foi um ponto-chave para a polícia entender que sim, ele foi negligente neste caso. Já o responsável pelo núcleo de transportes da universidade, ele foi negligente no sentido de que ele deveria ser responsável pela manutenção de cada um dos veículos. Ele deveria conferir ao final de cada viagem como estava cada veículo, o que estava faltando, se havia algum tipo de defeito, conferir a lista dos passageiros. Nada disso era feito, nada disso foi feito por este homem. Ele foi negligente nesse sentido, esse homem de 28 anos. Inclusive, esse checklist não era cobrado, então os motoristas não entregavam. E no caso do ônibus acidentado, não tinha nem a questão do cinto de segurança, né? Eles estavam presos embaixo dos bancos. Se esse checklist tivesse sido conferido, com certeza isso teria sido evitado, porque de acordo com o delegado também, se essas vítimas estivessem usando cintos de segurança, o desfecho poderia ter sido muito diferente, já que a maioria foi impulsionada para fora do veículo com o impacto da queda. Por fim, a terceira, que é a representante da empresa que fez a contratação dos motoristas, é uma mulher de 53 anos e ela não tinha esse cuidado em conferir qual era a qualificação de cada motorista. Os motoristas não tinham os cursos necessários para dirigir e fazer esse tipo de viagem, principalmente viagens aí escolares, né, universitárias. Eles não tinham o curso de direção defensiva, não tinham o transporte de passageiros, aquele curso necessário para que se transporte passageiros dentro, não verificavam se o ônibus tinha manutenção periódica, todos os requisitos para que o ônibus saísse então, né? Inclusive, em relação à lista de passageiros, que é algo que foi muito citado também na coletiva de imprensa, existia uma lista de passageiros que não foi conferida pelo motorista. Então, existia uma lista que a universidade tinha enviado, mas o motorista não contabilizou quantos entraram no ônibus, o que de fato, inclusive, gerou confusão na época do acidente para as famílias entenderem quem tinha ou quem não tinha ido para o passeio até esse cactário. E por isso é mais um fator que demonstra a negligência. Esse inquérito tem mais de 1000 páginas, agora vai ser remetido ao Poder Judiciário. A gente com certeza vai seguir, né, aguardando tudo isso, todos os desdobramentos desse caso que, infelizmente, esse acidente deixou 7 pessoas mortas e 25 pessoas feridas, um grande número de feridos e também de vítimas fatais. É lógico que agora fica a expectativa pelo pronunciamento do MP. O Ministério Público, com base no resultado desse inquérito, deve denunciar ou não os indiciados. E aí, de indiciados se transformam, né, em denunciados, depois a justiça aceitando a denúncia se transformam em réus. Agora, a Nanda, ela repetiu algumas vezes a palavra negligência, que é o que marcou, né, o que causou, pelo menos, o indiciamento dessas 3 pessoas. Mas, além da negligência, Nanda, a gente pode colocar também, junto da negligência, a imperícia e o desleixo. Eu acho que são as 3 palavras que marcaram a conclusão desse inquérito, que resultou no indiciamento dessas 3 pessoas. E agora vamos, como eu falei há pouco, né? Vamos aguardar o MP para saber, né, se haverá denúncia ou não. E se o MP denunciar os 3 indiciados, qual será a posição da justiça, se aceitará ou não, né, a denúncia, transformando os 3 em réus. Não adianta especular, pré-julgar, condenar, execrar, não adianta. Agora, o resultado desse inquérito, Nanda, confirma o que a gente já antecipava lá no dia 4 de abril, quando a gente praticamente fez um programa temático sobre a tragédia naquela curva da cidade de Imigrante, que Imigrante fica entre o Vale do Taquari e a região serrana, né? E a gente já falava, uma tragédia como essa, com 7 mortos e 25 feridos, na época havia um desencontro de informações sobre o número de mortos, sobre até o número de feridos, exatamente porque não tinha uma lista, né? O motorista tinha que ter conferido, tinha que ter feito uma espécie de chamada dentro do ônibus. Quem está presente aí, tudo, aquela coisa toda que a gente sabe. Então, assim, eu falava naquela época, né?
uma tragédia como essa nunca acontece por uma única causa. É um conjunto de fatores e a gente viu aí que a polícia, né, na investigação, na oitiva de testemunhas, com base também, né, nos laudos técnicos, confirmou isso. Né? Foi um conjunto de fatores, um conjunto de erros dessas 3 pessoas que agora estão indiciadas, que infelizmente resultou na morte dessas 7 vítimas, né, e ferimentos em outras 25. Então vamos aguardar agora o MP e também vamos aguardar o pronunciamento da Justiça. Mais algum detalhe, Nanda? Por enquanto é isso, Mota. Como eu disse, na coletiva de imprensa foram diversos detalhes que foram especificados. Todos eles resumiram a isso: a negligência e a imprudência destas 3 pessoas que foram então responsabilizadas por este acidente que chocou o Rio Grande do Sul quando aconteceu. Como você disse, nós tivemos aqui na Band programas especiais falando só em relação a isso. E agora a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos também para contar para vocês aqui na tela da Band. É isso. Aqui na Band, no jornalismo do Grupo Band RS, notícia tem começo, meio e fim. Obrigado, Nanda. E olha, bom retorno aqui para Porto Alegre, hein? Venham com calma, por favor. Pode deixar, Mota. Obrigada. Valeu. A Nanda, que está acompanhada do grande cinegrafista Cláudio Pato, estão desde as primeiras horas da manhã lá em Teutônia, exatamente a delegacia regional, né, onde aconteceu a coletiva que, né, se estendeu aí por grande parte da manhã. Bom, olha só, ontem seria o que é?